Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui um texto que nós lemos na carta que Paulo escreveu sobre a maneira como devemos nos portar com sabedoria, prudência e palavras que transmitam graça, compromisso, responsabilidade e destino. Eram chamados, enviados, servos. Então Paulo aqui menciona aqui esses dois companheiros. Nós temos aqui Tíquico e Onésimo. Paulo não ficava preocupado. Por quê? Porque Tíquico era fiel ministro, era o obreiro de confiança. Apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Ou seja, Tíquico era o mensageiro de Paulo. Irmãos, nós somos cooperadores uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. É para isso que nós somos chamados. É para servir o reino. Aleluia, Jesus. O seu Senhor, em companhia de Tíquico. E Paulo diz para a igreja em Colossos: agora ele é dos vossos. Porque tem situação, irmãos, que nós precisamos aguardar a nossa liderança dar a última palavra. Obrigado, meu Deus. Oh, obrigado, meu Deus. Em algum momento da vida, devido ao estresse, 1 em cada 5 ou 6 pastores já pensaram em tirar a própria vida. E, queridos irmãos, nós precisamos entender que nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum evangelista, missionário faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Por quê? Porque de Deus somos cooperadores. Deus coopera conosco, Jesus, e nós cooperamos uns com os outros no reino de Deus e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos aqui um texto que nós lemos na carta que Paulo escreveu para a igreja de Colossos, não é? Esse texto do capítulo 4, esta carta, Paulo combate aqui heresias. Paulo exalta a supremacia absoluta de Cristo e a sua obra redentora no Calvário. Também nos ensina que precisamos viver uma fé enraizada em Cristo Jesus. Nessa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, também nos alerta sobre falsas doutrinas, a necessidade de maturidade espiritual e nos chama para uma vida transformada pelo poder do Evangelho. A carta aos Colossenses é uma das cartas da prisão, juntamente com a carta aos Efésios, Filipenses e Filemão. Estas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo quando esteve aprisionado em Roma, no seu primeiro aprisionamento, por volta do ano 60 e 62 da era cristã. No capítulo 4, aqui que nós fizemos a leitura, Paulo está concluindo essa carta, e nos versículos de 2 a 6, ele instrui sobre a necessidade de perseverança na oração, bem como rogando as orações dos irmãos em favor deles, para que Deus abra uma porta para a pregação do Evangelho. Também, Paulo instrui sobre a maneira como devemos nos portar com sabedoria, prudência e palavras que transmitam graça, palavras que edificam, palavras que trazem alento para aqueles que estão nos ouvindo, principalmente diante dos incrédulos. Nós ouvimos aqui sobre palavras de encorajamento, não é isso? E a partir do capítulo 7, do versículo 7, o apóstolo Paulo, aqui escrevendo a sua carta, ele menciona saudações de seus companheiros. Nós temos aqui 8 companheiros do apóstolo Paulo. Nós ouvimos sobre Onesíforo, mas aqui nesse texto nós temos 8 companheiros do apóstolo Paulo que servia, que ajudava, que cooperava com ele. E nós temos Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, Epáfras, Lucas e Demas, obreiros que serviam no reino de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e escrevendo de próprio punho, mostra verdades claras sobre o espírito desses homens, porque eles eram cheios de fidelidade, cheios de amor, perdão, oração e devoção e zelo. A lista das características nobres desses obreiros é longa. Tratava-se de homens consumidos pelo senso de missão,
compromisso, responsabilidade e destino. Eram chamados, enviados, servos e responsáveis nos assuntos do reino de Deus, chegando a ser preso por causa do Evangelho. Irmãos, nós vamos aqui nessa noite, nessa tarde, analisar as características desses obreiros que nos fazem refletir, que nos fazem pensar a maneira como nós estamos servindo no ministério e no reino de Deus. O tema dessa mensagem nessa tarde é: que tipo de obreiro eu sou? Repita comigo, se pode, pastor, isso aqui é didático. Repita comigo assim: que tipo de obreiro eu sou? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui, a partir do versículo 7, saudações dos obreiros e as suas características. E aí, com a tua Bíblia aberta aí, no versículo 7, nós vamos fazer a leitura até o 9, que diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que passa, o que ocorre por aqui. Então Paulo aqui menciona aqui esses dois companheiros. Nós temos aqui Tíquico e Onésimo. Tíquico é o irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Paulo diz no versículo de número 8: eu vou-lo envio. Ou seja, Tíquico era um mensageiro. Mas além de ser um mensageiro, Tíquico também era um amigo e companheiro do apóstolo Paulo. Tíquico era procedente da Ásia e teve a responsabilidade de entregar essa carta que Paulo escreveu para a igreja dos Colossenses e transmitir notícias do apóstolo aos irmãos. Então nós temos aqui a primeira característica de Tíquico, sabe qual que é? Tíquico é um obreiro de confiança. Aleluia, olha o que o texto diz, ó: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Tíquico era o obreiro mensageiro. Tíquico era o obreiro de confiança do apóstolo Paulo. Paulo confiava a ele. Tíquico também foi quem levou a carta para os Efésios. No capítulo 6 do versículo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 21, Paulo diz assim, ó: e para que saibais a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro. Então Tíquico é o obreiro de confiança do seu pastor. É aquele que Paulo confiava a sua vida a ele. Paulo transmitia a notícia e ele não ficava preocupado de como que a notícia ia chegar ao seu destinatário. Paulo não ficava preocupado. Por quê? Porque Tíquico era fiel ministro. Era o obreiro de confiança. Hoje nós falamos aqui, o pastor Wilson falou sobre pastores, não é? E a dificuldade do ministério. Na pesquisa que eu mencionei aqui, mais de 70% dos pastores relatam falta, isolamento, falta de companheirismo, de ter alguém para conversar, de ter alguém para dialogar, de ter alguém para se abrir, de ter alguém para conversar e às vezes relatar uma fraqueza, e dependendo da situação a pessoa pode sair por aí falando mal, difamando o pastor. Então Tíquico é o obreiro que Paulo confiava. Aleluia. Bendito é o Quantos teu obreiros nome, de Jesus. confiança nós temos aqui nessa tarde? Aleluia, Jesus. Teu pastor pode confiar em você para você transmitir uma mensagem? Aleluia. O teu pastor pode confiar em você para você fazer algo e ele não fica questionando se será que vai dar certo? Será que o irmão vai conseguir? Tíquico é um obreiro de confiança. E nós também precisamos ser obreiros de confiança no reino de Deus e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Tíquico também, além da carta aos Efésios, Paulo menciona ele na carta 2 Timóteo. Ele diz assim, ó, capítulo 4, versículo 12: quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Olha aí, outra, né? Sendo enviado. Na carta escrita para Tito, capítulo 3, versículo 12, a parte A. Você está abrindo a Bíblia aí, irmão? Está acompanhando? Está anotando? Está mesmo? Aleluia, glória a Deus.
Quem está anotando, levanta a mão para cima, deixa eu ver. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quanto a ti, quando te enviar Ártemas e o Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Ou seja, Tíquico era o mensageiro de Paulo. Era o obreiro de confiança. Outra característica de Tíquico era que ele era um obreiro com um coração de servo. Um obreiro com um coração de servo. Olha o que a palavra diz lá. Fiel ministro. A palavra fiel ministro significa, no original grego, é pistos diáconos. É o servo fiel. É aquele que serve. É aquele que está à disposição para servir. É aquele que está à disposição do seu pastor, do seu líder, para fazer o que for necessário. É aquele que está disposto para servir no reino, na igreja, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra característica de Tíquico é um obreiro que vive a serviço dos outros. Olha o que o texto diz, ó, ele é um conservo no Senhor. A palavra conservo vem da palavra grega sundolos, que significa co-escravo, servo dos servos. Ou seja, é alguém que serve com os outros e aos outros. É alguém que está disposto a servir o próximo e junto, se for necessário, também estamos aqui juntos para servir. Aleluia, O que tem para fazer? Vamos fazer junto. O que é para nós fazer? Vamos fazer. É o obreiro que está disposto para servir. Aleluia. Bendito é o teu nome. Hoje, irmãos, nós Jesus. enfrentamos uma dificuldade muito grande com obreiros dispostos a servir no ministério. E obreiros que têm a disposição para servir na obra de Deus. Aleluia. Bendito é o teu Mas nome, Tíquico, Jesus. ele era o conservo no Senhor. É aquele que está disposto a servir. Porque hoje em dia, tem obreiro que você fala assim, ô irmão, dá para fazer tal coisa? Quem é que vai estar junto lá? Ah, vai estar fulano. Ah, então não vou não. Mas como assim, irmão? Não vou não. Ah, não vou com a cara daquele irmão lá, não vou com a cara do outro lá, então eu não vou. Aleluia. Irmãos, nós somos cooperadores uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. É para isso que nós somos chamados, é para servir no reino. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito É é o para teu servir. nome, Jesus. É com disposição. Porque tudo que vier a mão para fazer, faça conforme a tua força. Bendito é o teu nome, Jesus. É ser servos uns dos outros. É servir com os outros. Aleluia. Então, irmãos, outra coisa. Ser servo, falar, eu sou servo de Deus. Não é? É uma coisa. Agora, e ser servo do irmão? Ser servo... Irmão, nós somos chamados para ser... Repita comigo assim. Nós somos chamados para servir. Para servir. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Existem 3 palavras no grego que traz a ideia de ministro, de servo. A palavra é rupiretes, a palavra outra é diáconos e a palavra é doulos. Tudo isso traz referência a servir no ministério, a servir na obra de Deus. Mas vamos avançar, porque eu tenho tempo. Aleluia, misericórdia, Jesus. O segundo que Paulo vai mencionar aqui é Onésimo, não é? O fiel, versículo 9, ó. O fiel e amado irmão que é do vosso meio. Irmãos, Onésimo, ele era um escravo fugitivo de Filemon. E ele havia fugido e em Roma encontra ali aprisionado com o apóstolo Paulo, não é? Se converteu ao evangelho, se converteu e se tornou um servo de Cristo Jesus. E por isso Paulo menciona dizendo, ele é o amado e fiel irmão. E aí nós podemos observar que Paulo está enviando ele juntamente com Tíquico. Ele está voltando ao seu Senhor em companhia de Tíquico. E Paulo diz para a igreja em Colossos, agora ele é dos vossos. Agora ele é do vosso meio. Assim, o apóstolo Paulo está atestando a experiência cristã de Onésimo. Que verdadeiramente ele se converteu. Que verdadeiramente ele está voltando para o seu senhor Filemon, mas agora ele é um irmão amado. Ele é um irmão que se converteu e agora pertence ao reino de Deus e à igreja. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, Onésimo agora está sendo incluso no corpo místico de Cristo, na igreja. E embora fosse escravo, não é?
Ele é um novo homem em Cristo Jesus. É uma nova criatura. Onésimo fugiu de Filemão. Aleluia. Mas na prisão encontrou com Jesus Cristo. Aleluia. E operou, que Jesus operou uma obra poderosa, se converteu e agora está voltando ao seu Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o E teu sabe o nome, que é mais Jesus. interessante? Onésimo não tinha vergonha de voltar. Porque dependendo da situação, quando a gente comete algum erro, alguma coisa, eu não vou lá não, porque senão, o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Onésimo não, ele vai voltar com Tíquico. Aleluia, porque agora ele é um fiel e amado irmão. Glória a Deus. Ele se converteu. Paulo menciona Onésimo, irmãos, e é interessante que ele não menciona Onésimo como um trabalhador no Evangelho. Ele não menciona, por quê? Porque a disponibilidade de Onésimo precisava ser determinada pelo seu senhor, que era Filemão. Então Paulo não diz nada acerca do trabalho dele, do serviço dele no reino. Porque enquanto Filemão não determinasse, ele não poderia fazer nada. Aleluia. Porque tem situação, irmãos, que nós precisamos aguardar a nossa liderança dar a última palavra. Existem situações que nós precisamos aguardar a nossa liderança dar a sentença. Posso fazer? Não posso fazer? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui, irmão? Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não estou assustando vocês não, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onésimo, irmãos, é a figura do obreiro novo, não é? Que se converteu, mas que tem desejo. Obrigado, meu Deus.